Bem-vindo de volta. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2026, e estamos aqui com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Obrigado por voltar ao programa. O dia tem sido uma loucura. A gente viu que os Estados Unidos anunciaram que vão abrir o Estreito de Hormuz à força ainda hoje, num comunicado que pegou todo mundo de surpresa, e recebemos alguns relatos de navios de guerra americanos sendo atingidos. Parece que foi um engano, mas pelo menos agora, tudo indica que os Estados Unidos estão atacando lanchas armadas iranianas e o Irã está lançando muitos drones e mísseis. Fora isso, ainda não está claro o que está acontecendo. Estamos caminhando, pelo menos, para um retorno a uma guerra total? Como você está interpretando essa situação? Bom, claramente, os Estados Unidos não estão abrindo o Estreito de Hormuz. Quer dizer, eu li vários comunicados à imprensa. 2 navios de guerra americanos estão operando na região do Golfo Árabe e 2 navios cargueiros com bandeira americana fizeram a travessia. Eu não sei se isso é verdade. Os Estados Unidos têm uma tendência a mentir ou distorcer a verdade. O que a gente sabe é que navios que tentaram passar foram atingidos pelos iranianos. Sabemos também que os iranianos estão atacando alvos nos Emirados Árabes Unidos e que os Estados Unidos afirmam ter afundado pelo menos 6 pequenos barcos iranianos. Isso é guerra. Quer dizer, eu não sei de que outra forma descrever isso. É uma escaramuça, uma batalha inicial. Mas olha, está claro que o cessar-fogo acabou. E bom, se isso vai escalar além do que já está, a gente vai ter que esperar para ver. O Bahrein declarou estado de emergência. Eu acho que o Kuwait está prestes a fazer o mesmo. Acho que os países árabes do Golfo entenderam que as consequências da ação precipitada dos Estados Unidos podem ser fatais para eles. Não só prejudiciais, fatais mesmo. O Irã avisou os Estados Unidos por meio de comunicações indiretas, iraquianos indo a Moscou e Vladimir Putin fazendo uma ligação de 1h30 para Donald Trump. Segundo o relato de Ushakov, o Irã deixou claro que as consequências de uma continuação das ações militares americanas contra o Irã seriam devastadoras para os Estados Unidos, para a região, para todo mundo. Agora, eu realmente acho que essa é uma situação que ainda dá para conter. É um evento. Mas isso vai exigir que os Estados Unidos recuem. E se os Estados Unidos recuarem nesse momento, então veja os Emirados Árabes Unidos, que fizeram uma reorientação estratégica extrema na última semana. Agora veio à tona que Israel enviou mísseis de defesa aérea para os Emirados Árabes, incluindo tropas israelenses operando em solo árabe. É de deixar qualquer um perplexo. Isso significa que os Emirados Árabes tomaram uma decisão estratégica de se afastar da comunidade árabe do Golfo e se vincular de forma permanente aos Acordos de Abraão, ao chamado Grande Projeto Israelense. É uma aposta e tanto que eles estão fazendo, porque é uma daquelas decisões das quais não dá para voltar atrás. Quando os Estados Unidos vencerem, porque essa parceria entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, esse sonho aí, só pode dar certo se o Irã for derrotado estrategicamente. Então os Emirados Árabes estão agora numa luta existencial. Eles não podem aceitar meias medidas. Muita coisa já foi decidida e não tem mais volta. Agora a questão é, será que os Estados Unidos vão tomar uma decisão parecida? Tomara que não. Tomara que a gente encontre um caminho para reduzir a tensão. Mas eu não acho que isso faça parte do DNA do Donald Trump neste momento. Bom, isso levanta a questão de quais são os objetivos, porque, de novo, eu concordo que ainda dá para conter a situação se eles recuarem agora. E veja, os Estados Unidos podem até usar isso como uma jogada de relações públicas para apresentar o Irã como o lado agressivo. Mas o que você acha que são os objetivos dos Estados Unidos aqui? Porque eu consigo imaginar que eles queiram testar os limites, ver se o Irã permitiria a passagem de navios mesmo sob ameaça.
Mas isso deveria ser óbvio. Você sabe tão bem quanto eu, como oficial de inteligência, que as pessoas lá nos Estados Unidos são muito competentes. Eles sabem que os iranianos não permitiriam isso. Na verdade, se deixassem alguns navios passarem, isso poderia até encorajar os europeus a se juntarem aos americanos. Então, por que você acha que os Estados Unidos seguiram adiante com isso? Quais seriam, afinal, os objetivos? Bom, você diz que o Trump se cercou de pessoas inteligentes. Eu digo o contrário. O Trump se cercou de algumas das pessoas mais burras do planeta. Pode até haver gente inteligente na periferia, mas as vozes delas são abafadas pela estupidez que sussurram no ouvido dele. É só olhar para a base intelectual da política americana em relação ao Irã, na região do Golfo Pérsico, hoje. Ela é conduzida pela Fundação para a Defesa das Democracias, que é, literalmente, um braço do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Na verdade, quando foi criada, ela usava um nome em hebraico, porque era uma organização israelense. Mas são essas pessoas que estão escrevendo a política que orienta o Scott Bessent. A CIA não está escrevendo políticas. A DIA também não está escrevendo políticas. Quem está escrevendo as políticas é esse think tank israelense, o que significa que essa é uma operação conduzida por Israel. Agora voltamos ao que falamos no começo. Os Emirados Árabes Unidos e Israel, os Acordos de Abraão e o projeto da Grande Israel. É disso que tudo isso se trata. O Scott Bessent vem implementando estratégias econômicas contra o Irã, que são totalmente baseadas em documentos e análises do FDD. E ele está completamente errado, aliás. Tudo o que ele diz sobre o Irã é factualmente incorreto. Não existe pressão sobre os iranianos. E os poços de petróleo deles não correm risco de colapsar por causa de má manutenção. E eles não ficaram sem espaço de armazenamento. E olha, essa ideia de que eles não estão ganhando dinheiro, vá até a fronteira com o Paquistão, Sr. Bessent, e veja o que está acontecendo agora. É um fluxo enorme de veículos indo e voltando, com operações de mercado negro e mercado cinza crescendo, onde o Irã está exportando uma quantidade enorme de petróleo para o Paquistão e ganhando moeda forte com isso. Então, a estupidez do Scott Bessent só é comparável à estupidez do Pete Hegseth, esse alcoólatra cheio de testosterona que anda por aí, fingindo que as Forças Armadas dos Estados Unidos de alguma forma venceram essa guerra contra o Irã. Quero lembrar às pessoas que havia 3 objetivos declarados pelos Estados Unidos ao entrar nessa guerra. A troca de regime era um dos objetivos. Acabar com as capacidades de mísseis balísticos do Irã era o segundo. E eliminar o programa nuclear iraniano era o terceiro. Nenhum desses objetivos foi alcançado. O que a gente vê é que o regime está mais forte hoje do que nunca. Os mísseis estão lá, sendo disparados agora, afundando navios, danificando embarcações, destruindo infraestrutura, e o programa nuclear nem está em discussão. O Irã não vai colocar isso na mesa. Então, os Estados Unidos não conseguiram nada além de constrangimento e humilhação. Até os próprios repórteres americanos que apoiaram essa guerra têm que admitir que o Irã destruiu praticamente toda a infraestrutura militar americana na região. Então agora o Hegseth dizer para o presidente, deixa com a gente, chefe, ele não tem nada sob controle. Isso é uma humilhação. Cadê o Bradley Cooper, o almirante que comanda o CENTCOM? Sei lá, parece que está num helicóptero Apache fazendo algum tipo de sessão de fotos enquanto sobrevoa o Estreito de Hormuz. Eu desafio o senhor a voar pelo Estreito de Hormuz, almirante. Vai ser abatido. Isso é pura estupidez acontecendo agora. A gente tem pessoas que literalmente inventaram um mundo de fantasia e encheram esse mundo com a própria retórica. E agora estão batendo de frente com a dura verdade. Nada do que dizem é verdade. Nada do que fazem dá resultado. O Irã declarou que se os Estados Unidos retomarem operações militares contra o país, eles vão destruir toda a infraestrutura de produção de petróleo do Kuwait,
do Bahrein, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. Isso significa a eliminação física desses estados modernos como entidades viáveis. É isso que está em jogo aqui. Os russos tentaram alertar o Trump. Ou melhor, ele foi a Moscou, conversou com o Putin e o Putin fez a ligação. Mas pessoas inteligentes não se encontram em volta desse presidente. Não há gente inteligente perto dele. Se houvesse, isso não estaria acontecendo. Tudo bem, é justo. Mas vamos supor que eles não estejam trabalhando para conter esse conflito. Ou seja, para tentar recuar um pouco depois de tudo que aconteceu hoje. O que você espera que aconteça se a guerra recomeçar? Eles basicamente vão retomar de onde pararam? Ou você acha que vai ser uma escalada gradual, subindo degrau por degrau? Ou acredita que vai muito além disso, com ataques bem mais intensos do que da última vez? Depende, de novo, de quanto isso serve como um alerta, de quanta consciência o presidente realmente tem. Quer dizer, alguns podem achar que isso é algo trivial. Eu sei que tem aquele pessoal do MAGA, os caras que vão dizer que isso é síndrome de ódio ao Trump, mas a gente precisa parar de olhar para esse problema com a lógica da geopolítica tradicional, porque assim nunca vai dar para entender direito. O que está em jogo aqui é um presidente com um transtorno mental. E quando eu digo transtorno mental, é literalmente isso. Quando se fala em transtorno de personalidade narcisista, estamos falando de uma doença mental de verdade. E esse homem tem uma forma extrema maligna disso. Ele é literalmente psicótico. Você viu os tweets? 11 publicações em poucas horas. Coisas que, se fossem feitas por um americano comum empregado numa agência importante, ou por qualquer pessoa das Forças Armadas, resultariam em afastamento imediato. As autorizações de segurança seriam canceladas. Se fosse um comissário de bordo de uma grande companhia aérea e fizesse uma sequência de posts desse tipo, seria demitido na hora. Um piloto também seria. Ninguém pode fazer isso, porque é um tipo de desequilíbrio. É algo que envergonha quem essa pessoa representa e mostra uma completa falta de estabilidade mental. Agora dá para entender por que é quase impossível responder a sua pergunta. Porque a gente está lidando com uma pessoa literalmente insana que se cercou de gente cuja função é sustentar essa insanidade. Eles não estão ali para corrigir o presidente ou fazer nada de concreto. Estão ali para massagear o ego dele, o que é a pior coisa que se pode fazer com um narcisista. Mas é isso que está acontecendo. A gente tem um culto à personalidade em Washington, D.C. Então, como é que isso acaba? Bom, eu acho que os iranianos, com sorte, estão no caminho certo. Você acaba com isso dando um soco direto na cara, um soco de verdade, quebre o nariz, faça doer, faça o sangue correr. E o que eu quero dizer com isso é, atinja os Emirados Árabes Unidos com força. Eu não sei o quanto eles vão bater, mas tem que ser para valer. Mas se você reparar, eles pularam um nível. Os iranianos não responderam na mesma medida para escalar o conflito. A coisa aconteceu assim. Os Estados Unidos atingiram alguns navios e, de repente, Emirados Árabes Unidos. Se eles continuarem atacando os Emirados com uma intensidade quase fatal, isso manda um recado para o resto dos países árabes do Golfo de que o Irã vai cumprir o que promete. E nesse ponto, alguém precisa dizer para o presidente, quer dizer, certamente alguém pode dizer para ele que se o preço do barril chegar a $200, a economia americana vai se despedaçar. A economia global acaba. E ele acaba como presidente. Alguém precisa voltar lá e lembrar para ele o aviso que o Bill Clinton fazia para si mesmo na primeira campanha presidencial. É a economia, estúpido. Isso continua tão verdadeiro hoje quanto era naquela época. Se o senhor quer perder a eleição, continue fazendo o que está fazendo, senhor presidente. Porque nenhum americano entende o Oriente Médio. Então ninguém está em posição de contradizer o senhor nas suas mentiras. O que as pessoas sabem é que tudo que o senhor está fazendo lá resultou em preços mais altos da gasolina nos postos.
O diesel vai começar a faltar, as companhias aéreas vão parar e estamos entrando na temporada de verão. Quando os americanos acham que vão viajar de avião, mas não vão, porque os aviões não vão decolar. Não vai ter combustível de aviação. A Europa já passou por essa crise. A Lufthansa cancelou 20 mil voos. Outras companhias aéreas europeias pararam de treinar funcionários. E ninguém para de treinar funcionários. Você nunca para de treinar a equipe, a menos que tudo tenha acabado. E é exatamente aí que estamos agora. Então eu rezo para que os Emirados Árabes Unidos deixem de existir. Quer dizer, que os iranianos acabem com os Emirados Árabes Unidos agora, ou pelo menos comecem a agir nessa direção, para mandar um sinal para o Trump de que acabou. Você perdeu, não dá para vencer, retire-se. Já passamos do ponto de tentar criar um mecanismo para salvar as aparências dos Estados Unidos. Agora estamos num mecanismo para salvar vidas. E alguém precisa dizer para o Trump: não destrua a nação enquanto destrói o seu futuro político. Porque o futuro político dele já era. Acabou, está terminado. Ele cometeu suicídio político. Não tem como se recuperar disso. Não existe recuperação para isso. E se ele continuar agindo assim, é bom entender que isso tem consequências. Como você acha que vai ser a cúpula com os chineses? Não vai. Pode até ser cancelada por causa da estupidez desse presidente, esse lunático insano, narcisista e psicótico que está tomando as decisões. Eu queria poder ser mais otimista, mas não dá. Isso é. Se você tem um diploma em relações internacionais, ele não vai servir para nada, porque a gente está tentando prever as ações de uma pessoa insana. E isso simplesmente não dá para fazer. Fiquei um pouco surpreso que os Estados Unidos decidiram voltar para essa guerra, porque parecia haver um certo desespero. E foi justamente por isso que eles saíram dela no começo, ou pelo menos pressionaram por esse cessar-fogo. Você acha que agora o tempo está claramente a favor do Irã? Ou será que justamente por o tempo estar a favor do Irã, esse pode ter sido o motivo para os Estados Unidos voltarem, já que o bloqueio acabou ficando caro demais em termos de recursos, inviável de manter? Ou será que isso é de fato um sinal de desespero? Enfim, o que você acha? Devemos esperar outra postura dos Estados Unidos nesse momento? Olha, eu acho que isso é pura desespero. Antes de tudo, acho que isso só reforçou o seguinte. Se você lembrar, eu tenho estado correndo para todo lado, super ocupado. Minha filha teve um bebê, então os últimos 10 dias foram uma loucura, acompanhando essa menininha maravilhosa passar por uma cirurgia cardíaca muito séria. Então eu até perco a noção do calendário. Hoje é segunda-feira, né? Certo, segunda. Tá bom. Então, o que foi na semana passada que, quer dizer, tudo, as redes sociais, todo mundo falando sobre o gênio do bloqueio americano? Era genial, claro, porque só Donald Trump consegue produzir uma genialidade absoluta. E um bloqueio com 16 navios que todo mundo sabe que nunca funcionaria, mas não, é o Donald Trump. É um bloqueio brilhante, está causando o colapso do Irã, porque a ilha de carga estava cheia, 98% cheia, e eles não têm onde colocar o petróleo. E quando não tiverem mais lugar para armazenar, os poços vão ter que ser desligados. Só que eles não podem desligar. Não vão ser mantidos, certo? A água vai infiltrar. E isso vai ser o fim da economia iraniana. Então os iranianos têm que desistir. Eles têm que desistir. Donald Trump é um gênio. Você ouviu isso? Você viu isso, você leu isso. Nada disso era verdade. Nenhuma palavra era verdade. Era propaganda produzida pelo FDD junto com Israel, vendida por Scott Bessent, que vendeu para o presidente. Mas eu acho que depois chegaram os relatórios de inteligência dizendo: Senhor presidente, os iranianos estão prosperando. Na verdade, eles estão vendendo muito petróleo, estão ganhando muito dinheiro e não estão nem perto de ficar sem espaço para armazenar. Enquanto isso, a economia global está prestes a entrar em queda livre. Não dá para tentar resistir mais do que os iranianos, porque a gente vai desabar antes que eles desabem. Então esse foi um ponto. E o outro
é que o presidente está olhando para as pesquisas aqui dentro do país. Quer dizer, ele está praticamente acabado, politicamente morto. O pior desempenho de um presidente na história. E quando você junta tudo isso, o que ele fez foi um ato de desespero, em vez de fazer o que era certo para o mundo, o que era certo para o país, e dizer, tudo bem, sem problema, a gente vai recuar e tentar fechar um acordo. Os russos estão oferecendo uma saída. Sabe, ele podia ter feito um grande acordo, conseguido paz na Ucrânia e tudo mais. Mas não, ele precisava de uma vitória, porque é um narcisista. Então essa foi a aposta. E de novo, ele foi avisado por gente que os iranianos não tinham nada. Quando esse presidente fica falando de 159 navios no fundo do mar, isso mostra que ele está focado na coisa errada. E quando ele mente sobre o estado da Força Aérea Iraniana, porque a gente sabe que um caça de 50 anos conseguiu atravessar a tão elogiada defesa aérea americana e bombardear o Kuwait, um F-5 Freedom Fighter. Como é que isso aconteceu, se eles tinham sido destruídos? A gente sabe que Su-30, MiG-29, F-4 e F-14 estão voando hoje sobre o Irã. Eles não foram destruídos. E a gente sabe que o Irã ainda tem toda a sua capacidade de mísseis intacta. Não foi destruída. A gente não conseguiu nada. Eu me lembro que, no fim da Guerra do Golfo, lá atrás eu me encontrei com o general Al-Ubaidi. Ele era o chefe da Comissão de Indústria Militar e depois virou ministro do Petróleo. E ele tinha encomendado uma avaliação dos danos de guerra, mas do ponto de vista iraquiano. Ele me mostrou o livro, me mostrou o trabalho. E o que aquilo provava era que os Estados Unidos não conseguiram absolutamente nada com a campanha aérea estratégica na tempestade no deserto. Nada. A gente destruiu prédios vazios. A indústria iraquiana sobreviveu praticamente inteira porque eles tinham evacuado tudo. E eu estou dizendo aqui, com bastante confiança, que os iranianos podem conseguir um resultado parecido. A gente não conseguiu nada. Literalmente nada. Em 40 dias de bombardeio. Nada. Essa é a realidade. Nada. E o Donald Trump não consegue admiti-lo. Ele tem pessoas ao redor que não dizem a verdade para ele. Tem gente mentindo para ele e mentindo para si mesmas. E esse é o problema. Os Estados Unidos se tornaram incapazes de chegar a qualquer acordo, porque a gente perdeu a integridade. Perdemos a honra, perdemos tudo. Ninguém mais consegue dizer a verdade. A gente mente para nós mesmos, tanto quanto mente para os outros. E isso acontece em todo o sistema. Então, como é que dá para lidar com os Estados Unidos assim? Porque a gente nem sabe mais o que é realidade. A gente não vive num mundo onde os fatos importam. Vivemos num mundo em que tudo gira em torno de controlar percepções, de mentiras. É uma loucura. Literalmente, esse país enlouqueceu. Nossa mídia perdeu a capacidade de dizer a verdade sobre qualquer coisa. E mesmo quando tenta dizer a verdade, faz isso de um jeito tímido, pequeno. Ninguém quer dizer as coisas como elas são. Esse presidente é mentalmente doente. Claro, eu não tenho capacidade para fazer esse diagnóstico médico e acho que, legalmente, você nem pode fazer um diagnóstico se a pessoa não estiver sentada na sua frente. Mas olha, 2 mais 2 são 4. Esse presidente é insano. E isso torna impossível para analistas políticos, militares e geopolíticos, como eu e você, fazer aquela análise tradicional de ligar os pontos, porque simplesmente não existem pontos. Quaisquer pontos que a gente acha que vê, ele não vê. Ele preencheu o próprio mundo com outros pontos, mentiras, invenções. Ele opera em uma dimensão completamente diferente. Então, como é que a gente prevê o que ele vai fazer, como vai fazer e por que vai fazer? A verdade é que a gente não sabe. A gente não vê o mapa dele. A gente não enxerga os pontos que ele tenta conectar. As mentiras são meio impressionantes. Quer dizer, toda essa história de que o Irã foi derrotado e pediu o cessar-fogo faria sentido se fosse os Estados Unidos que tivessem aceitado o plano de 10 pontos do Irã. Do mesmo jeito, se o bloqueio estivesse funcionando tão bem quanto a mídia repete o que Washington diz, então por que os Estados Unidos voltariam para uma guerra de alto risco? Então não.
Nada disso faz muito sentido, mas, estamos aqui. Enfim, eu sei que você está com pouco tempo hoje, então muito obrigado por ter vindo e espero falar com você em breve. Beleza, Glenn. Muito obrigado. Tenha um bom dia.